Olá! Hoje eu vim falar sobre este livro, Confio. É uma novela que eu escrevi. É uma novela que foi selecionada pelo PNLD Literário, por esse programa do governo federal, e foi distribuído. Esse livro foi distribuído a várias escolas públicas do Brasil, dos anos finais do Ensino Fundamental 2, né? E eu recebi algumas solicitações de escolas para eu falar sobre esse livro, com algumas questões, com algumas curiosidades dos alunos. Então, de antemão, eu agradeço a todas as pessoas que leram o Confio, que querem dialogar, conversar comigo, e, em especial, o pessoal de Santa Catarina, os alunos da professora Daniele Souza Freitas Pacheco. Ela é professora de língua portuguesa da Rede Estadual de Santa Catarina, na Escola Henrique Lage, localizada em Ibituba, Santa Catarina. Eles receberam alguns exemplares, né, do meu livro, e são quase 100 alunos no nono ano. Oi, gente! Meu grande abraço e meu carinho para vocês. E eles me mandaram um monte de questões, questões muito interessantes, instigantes, provocadoras. Deu para perceber como que eles leram e mergulharam no universo desse livro, né? E, de antemão, eu já vou falando que esse livro é uma ficção, é uma coisa que eu inventei. Tudo que eu invento tem muito a ver com a minha vida, sim, porque sou eu que estou ali implicada, né? E a primeira questão que vocês me colocam, por que eu escolhi ser escritora? Na verdade, eu escolhi ser professora lá atrás, desde que eu era criança. Eu dava aula até para pedra. Quando eu não tinha aluno, eu pegava umas pedras, colocava e ficava ensinando a ler, a escrever, a criar história, enfim. E eu aprendi a ler sozinha em casa, com jornais. Meu pai escrevia em jornais, então sempre teve jornal na minha casa, além dos jornais de embrulhos que vinham, embrulho de legumes, de carne, né? E aí eram jornais de outros lugares, assim, com outras coisas. E eu ficava muito curiosa, passando o dedo, perguntando, passando o dedo, perguntando, claro, perguntando para quem já sabia ler, né? E aí aprendi a ler assim, sozinha em casa. Quando eu fui para a escola, eu já sabia ler. E eu sou de uma família numerosa. Eu sou de uma família de 7 filhos. Somos 4 mulheres, 3 homens, né? E eu sou a sexta. E então, abaixo de mim só tinha uma, que era a minha irmã Nara, para quem eu dei aula ou tentava dar aula. E quando não queria, acho que eu botava as pedras no lugar. Então, como eu estava dizendo, eu me dispersei um pouco, mas eu não escolhi ser escritora. A escrita me escolheu. E como eu gosto muito de ler, de escrever, desde sempre que eu aprendi a escrever, eu gosto de escrever bilhetinho, cartinha, poema, coisas amorosas e afetivas para as pessoas. Sempre gostei de presentear as pessoas com o texto que eu fazia para elas, né? Em aniversário, em despedidas, em comemorações, pessoas da família, pessoas amigas. E em 2006 eu comecei a publicar meus livros, né? Esses são os primeiros, Com a Maré e o Sonho, ilustrado pelo André Neves, e A Velha dos Cocos, ilustrado pelo Marcelo Ribeiro. Os dois livros ficaram prontos em 2006, mas eram textos que eu tinha na gaveta e eu passei a limpo, né? Eu passei a limpo quando a minha filha Daphne, isso deve ter sido em 2004, que ela me cutucou e ficou me perguntando: mãe, a gente não lê seus textos, você não lê seus textos para a gente, você sempre escreve alguma coisa. E eu escrevia, guardava, principalmente quando eu viajava, porque quando eu viajo, eu acho que eu me conecto mais com o meu eu escritora, né? Com a minha solidão, com estar ali com o papel, com as palavras, com os vazios, com os silêncios, né? E aí eu comecei a publicar os livros, então, em 2006.
Atualmente eu tenho 18 livros publicados, assim, com ilustrações para o público de crianças e adolescentes, e tenho ainda alguns livros que são dirigidos aos adultos sobre literatura, sobre psicanálise e outros livros que eu organizei também, que eu participo como organizadora. Aí vocês perguntam como foi o começo da sua carreira na escrita. O começo foi interessante, porque eu trabalhava na Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, que é aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Eu estou aqui no escritório da minha casa, aqui no Rio, né? E eu trabalhava nessa fundação como pesquisadora, diretamente com livros, com literatura, com ilustrações, autoras, autores, editoras, feiras de livro, eventos literários. Então, no início foi meio misturado para mim e eu não me apropriei imediatamente assim desse lance que é ser escritora. Ao longo desses anos que se passaram, de 2006 para cá, cada vez mais eu tenho me apropriado disso, porque eu gosto muito de escrever, né? Gosto muito dos retornos que a escrita me dá, como esse aqui, está conversando com vocês, mesmo que virtualmente, mas podendo falar para quem leu um texto que eu escrevi, né? E o meu sonho é cada vez mais me dedicar à minha escrita, a ser escritora. Na medida em que os anos vão passando, né, eu quero fazer isso. Eu sou também professora, professora de literatura, de criação literária, sou também psicanalista, psicóloga, né? São profissões que eu escolhi, que eu abracei, que eu consigo levá-las junto, né? Porque são profissões que lidam com as palavras, com os silêncios, com os sentimentos, com os vazios, com os afetos, com as emoções. E eu gosto de trabalhar com gente, com palavra, e a escrita, ser escritora, veio como mais uma função para mim, né? Como mais uma coisa na minha vida, abraçada a essas escolhas que eu fiz. Eu fiz letras, né, literatura, então eu estudei línguas, estudei grego, que eu gostava muito do professor de grego, que era o Junito Brandão, e da mitologia grega. Então eu sempre gostei de pesquisar. E esse início que eu comecei a passar os textos a limpo, né? Eu recorria muito também a essa coisa assim de pesquisar, de não deixar o texto sair da gaveta imediatamente, mas passar a limpo, trabalhar o texto, lapidar, fazer com que o texto ficasse cada vez melhor para quem fosse ler, porque eu acho que para ser literatura a gente precisa fazer isso. E aí eu sempre ia lendo, relendo, pesquisando sobre aquilo, mesmo sendo uma coisa inventada ou uma coisa que a gente viveu, né? Porque mesmo inventando, a gente viveu aquilo na invenção, na imaginação ou no sonho, né? Mas eu sempre conecto essa possibilidade da pesquisa e do lapidar o texto. Aí vocês me perguntam quais os pontos positivos e negativos de ser escritora. Os pontos positivos trazem principalmente esses encontros pessoais ou virtuais com o público que lê, com quem está me lendo. Isso é muito legal, poder fazer essa troca e ver como que essa produção, essa literatura chega em diferentes lugares. Esse é um ponto positivo também muito bacana. Como que o livro é livre, o livro tem asas e ele voa longe. E além de voar longe, vocês estão em Santa Catarina, e outros que também estão me assistindo estão em outros lugares. Cada um que lê se apropria de uma maneira diferente, faz a sua leitura. E isso é muito rico para a gente. Sobre pontos negativos, eu diria que é difícil viver exclusivamente como escritora, né? Como eu falei, eu trabalho como professora e como psicanalista, eu tenho meu consultório, eu tenho as aulas que eu dou, e a gente sempre depende das editoras que nos publicam, do público que nos lê, né? De quem vai adquirir o livro. E o que eu mais gosto de fazer é escrever, é criar. E o que vem depois, que é a divulgação, que é a distribuição do livro, que é a venda, é um processo importantíssimo, porque no feitio de um livro tem muita gente envolvida, né? Então a gente também depende dessas outras pessoas, desses outros profissionais, de outras instituições
que estão nessa cadeia, não somente produtiva, mas na cadeia de distribuição e de mediação do livro. Você sempre gostou de ler e escrever? Você acredita que a leitura e a escrita têm o poder de promover mudanças sociais? Sim, 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 né? Sempre gostei de ler e escrever, como eu falei. Na minha casa sempre tinha alguma coisa para ler, né? Além do meu pai escrever, ele escrevia em jornais diferentes, escrevia em prosa, em poesia. Ele lia para a gente em voz alta as coisas que ele escrevia. E a minha mãe contava muita história da roça, né, onde ela nasceu. Meu pai também, eles são da zona rural, e meus avós eram pessoas também da área rural, né? Então, eles traziam muitas histórias, histórias de espanto, de fantasia, de coisas que apareciam, de coisas assim quase que absurdas, estranhas, engraçadas. Então, eu convivi nesse universo. Na minha casa tinha um fogão de lenha, e ali na beira do fogão de lenha a gente escutava muita coisa, e eu usava a parede do fogão de lenha como quadro para eu escrever e dar as minhas aulas quando a minha mãe não estava cozinhando, né? E eu acredito sim que a leitura e a escrita têm o poder de promover mudanças sociais. Isso aconteceu comigo. Eu pude olhar para a minha vida de uma maneira diferente, fazer minhas escolhas profissionais, minhas escolhas amorosas, né? Escolher também meus amigos, planejar minha família, né? Meus filhos, eu tenho 3 filhos, além da Daphne, eu tenho o Ícaro e a Alice, e a leitura e a escrita me dão assim a possibilidade de entender que as pessoas são diferentes, de desenvolver mais a minha empatia, a minha capacidade, a minha possibilidade de respeitar mais os outros pelas diferenças que eles têm em relação a mim, né? São pessoas de profissões diferentes, de religiões diferentes, times de futebol diferentes, e a leitura, por ela nos possibilitar viver papéis diferentes, que a gente se desloca por um personagem, por outro, às vezes você tem raiva, às vezes você adora, se apaixona, você acaba vivendo coisas diferentes, papéis diferentes. E isso faz com que você desenvolva a sua capacidade de ter empatia, de saber que o lugar do outro pode ser um lugar de dúvida, um lugar de sofrimento, um lugar de alegria, de espanto. Então, eu acredito, sim, a leitura traz mudanças sociais importantíssimas. E antes das sociais, ela traz subjetivas, emocionais, na gente, né? Como você teve a ideia de escrever o livro Confio? Qual sua inspiração para escrever essa história? Foi baseada em fatos reais e ou pessoais? Essa história, como eu disse, ela é totalmente ficcional, mas ela tem sim alguns elementos que vieram da minha vida, né, daquilo que eu vivi como criança, como adolescente, no interior de Minas Gerais. Eu sou de Itaúna, né, uma cidade próxima à capital, Belo Horizonte, próxima também a Brumadinho, ao Inhotim, Pará de Minas, Divinópolis, Itatiaia-Sul, são algumas das vizinhanças da minha cidade, né? Então, é, eu tive uma infância no quintal, na rua, com esse monte de irmãos e amigos, vizinhos, primos, né? A gente vivia no quintal, brincando de quintal em quintal. E naquela época era uma natureza muito diferente, as estações eram mais definidas do que hoje, então tinha uma época que vinham aqueles insetos que soltam as asas, que são as siriricas, a gente chama de siriricas, né? E ficava aquele monte de asinha, então a gente punha bacia d'água, e às vezes vinham tanajuras, e muitas vezes esses bichos entravam nas brincadeiras das crianças, né? Eu nunca assim, nunca matei nenhum bicho desse, assim, eu mato barata, mato inseto que me incomoda, né? Mas a gente convivia nesse universo, e isso tudo foi me inspirando a escrever essa história. Então, muito do que passa aqui com esse protagonista, né, com esse personagem, se passou comigo. E eu tive irmãos, como eu falei, né, eram 3, e um deles
teve a vida interrompida num acidente de uma forma muito bruta, muito triste, né? E eu até dedico o livro a ele, não sei se vocês repararam, logo na folha de rosto tem a dedicatória para o Varo e também para o André Neves, que é um amigo muito querido que eu tenho, que já ilustrou alguns livros meus, para o Varo, Fio Leve ao Vento, foi embora com o tempo. E para o André Neves, com todos os fios com fio. Então, eu estava também no momento assim que eu queria ter essa experiência de escrever como um menino, de experimentar esse lugar de um menino. E teve um amigo que leu essa história depois, antes dela ser publicada, e me deu uns toques em relação a coisas de menino que não eram do meu domínio, digamos, né? Essa coisa de jogar, de brincar. Então, assim, essa história ela é sim baseada em fatos reais, mas tudo muito solto, muito fragmentado. A história é inventada, ficcional, mas eu acredito particularmente que tudo que a gente faz, inventado, faz parte também da nossa vida, né? É também, digamos, real, entre aspas, porque é uma coisa minha. Acho que eu respondi. Como tive a ideia de escrever o livro? Isso, na verdade, começou a aparecer para mim essa imagem desse protagonista, desse personagem principal, que é o narrador da história. Começou porque eu também fiquei muito assim admirada com as mudanças de estilo de vida que a gente vivia na rua. Hoje a gente tem uma vida mais dentro de casa, ou tudo tem que ter cuidado, você não brinca na rua, não fica na rua. Eu vivia na rua, né? E com amigos, com colegas, com irmãos, né? Chamou muito a nossa atenção a parte em que os animais sofrem nas mãos das crianças, quando criam um laboratório e quando matam o gatinho. Por que você escreveu essas cenas no livro? Eu escrevi porque algumas dessas coisas aconteciam, né? Não com a gente necessariamente, mas a gente escutava, ouvia falar. Essa coisa de pegar sapo, de experimentar, fazer experimento com sapo, ou com uma tanajura, ou um besouro, era uma coisa que existia. Até as escolas faziam isso, né? A gente levava o bicho para a aula de ciências e abria e dissecava. E o quintal, ele era um laboratório vivo, né? A gente brincava com aquilo que tinha ali no quintal. Essa questão do gatinho foi uma questão que eu inventei, que não aconteceu na realidade, e eu coloquei aqui porque eu acho importante que os adolescentes tomem conhecimento dessas coisas que, na verdade, existem e muitas vezes são caladas, são canceladas. E a gente precisa falar disso. E eu sou uma pessoa muito ligada ao meio ambiente, à natureza. Eu tenho uma alimentação predominantemente orgânica, que vem de alimentos que são cultivados por pequenos produtores. Eu não sou muito adepta à alimentação industrial. Eu junto tampinha de plástico, eu junto tampinha de lata, eu junto papel, vidro e dou para pessoas diferentes, instituições diferentes. Cada coisa dessa vai para um lugar diferente. Então, eu sou uma pessoa muito ligada no meio ambiente. Para mim, foi muito importante aquela infância no quintal e a gente aproveitava muito as coisas. Hoje se desperdiça demais. E isso é uma das coisas que mudou muito, porque a gente não tinha lixeiro. Ninguém pegava lixo na porta da casa porque você tinha que dar conta do que você consumia. E se sobrava um vidro, uma lata, que nem existia tanto assim na época, nem plástico tanto existia, a gente juntava e levava no ferro velho, vendia, ganhava umas moedas. Nós, crianças, fazíamos isso, né? E a rua não era perigosa como é hoje. Com 7, 8 anos, eu já ia sozinha para a escola, estudava num grupo escolar, eram uns 5 quilômetros que eu caminhava, eu ia sozinha, a aula começava cedo, eu me deslocava sozinha pela cidade. Hoje tem muita coisa perigosa, as pessoas não têm consciência também da importância desse universo que tudo faz parte de uma grande rede, de um grande fio, né? A natureza, eu, os bichos. Eu não mato bichos, né? E lá em casa sempre tinha muito bicho. Tinha cachorro, a gente
Gostava também de coelho, uma época, tinha pato, tinha galinha, galinha que punha ovos, né? Que a gente também ia no quintal catar os ovos delas. Agora, isso de brincar com os bichos existia, existe, e hoje mesmo as pessoas fazem uma coisa muito feia, que é ter o bicho e depois soltar na estrada, né? Daí a gente ter tantas associações que reúnem cachorros e gatos, por exemplo, que são abandonados e você vai lá e você adota, né? Que é uma assim um gesto de generosidade, né? De quem vai lá e faz adoção. E um gesto perverso e ruim de quem abandona os animais na estrada, ou de quem sacrifica o animal porque não quer cuidar dele mais, né? Então, eu acho que isso sempre existiu, é uma coisa importante de falar, e vocês ficaram cutucados, né? Ficaram mexidos, provavelmente, para falar sobre isso, para saber mais sobre isso. Agora vocês perguntam: você se arrepende de algo que já escreveu? Mudaria alguma coisa no livro Confio, se pudesse? Não. Não me arrependo de nada do que eu escrevi, porque eu demoro muito a sentir que está pronto o texto para ser publicado. Tem textos que demoram 10 anos, né? Eu vou passando a limpo, não que eu trabalhe todo dia no texto, mas eu vou num processo de reler, de passar a limpo, de ler em voz alta, de imprimir, fazer uma cópia, ler, mexer na cópia também, rabiscar. Então, não me arrependo. Se eu mudaria alguma coisa nesse livro Confio, não mudaria nada, porque tudo aqui está num contexto dos anos 70, dos anos 80, que as coisas aconteciam dessa maneira. E eu acho importante que as coisas não sejam canceladas, nem negadas, para a gente saber o que já existiu e o que já existe. Então, eu não mudaria nada. E acho importante que a história seja lida dentro desse contexto, dessa infância, que existiu, mas que existe ainda também, que muita gente ainda vive essa experiência do quintal, da relação com a natureza, com os bichos, de experimentar as coisas. A outra questão: percebemos que o narrador protagonista da história não tem nome. Por quê? Se ele tivesse um nome, qual seria? Ele não tem nome porque eu não senti vontade nem necessidade de dar nome a ele. E acho que quando eu não dei nome, ficou assim: cada um que lê pode perceber que ele pode ter um nome. E se ele tivesse nome, qual seria? Eu não sei dizer, porque eu gosto muito de respeitar o que eu sinto quando eu estou escrevendo. Primeiramente, eu vou muito assim, nesse instinto, né? Nesse sensível, que é alguma coisa que eu não sei explicar, mas que me pede para ser escrita. Esse personagem pediu para existir, pediu para ser escrito. E ele não vinha com nome, e eu achei legal não ter nome. E eu também, quando leio, eu gosto também quando não tem nome. Acho que também é uma experiência interessante, porque eu também fico imaginando que ele pode ser a pessoa tal, a outra, ou eu, ou outra ainda. Então, assim, ele não tem nome mesmo, porque eu não senti que teria que ter nome. Quando você publicou esse livro, imaginou que os alunos estudariam ele na escola? Como você se sente sabendo que lemos sua obra? Olha, eu imaginei que sim, e que os alunos leriam na escola, porque as escolas costumam selecionar obras, né, com personagens, com protagonistas, crianças, jovens, que vivem situações diferentes, como esse protagonista vive aqui, esse choque, né, de cultura na sociedade também, a quebra nas relações tão afetivas, olho no olho, esse fio que era o fio do telefone, mas que deixou de existir, que hoje a maioria dos telefones são sem fio, e que também mostram, né, essas relações sem fio, sem tanta afetividade, sem tanta ligação. Então, eu imaginava assim que as escolas leriam esse livro. Eu já conversei com outras escolas antes que leram ele, antes dele ser selecionado pelo PNLD literário,
Para mim, foi uma alegria enorme que ele tenha sido selecionado, porque essa seleção dos livros para o PNLD é muito criteriosa, é muito concorrida. Então, isso para mim é como um prêmio, é como um reconhecimento que essa obra pode ser lida por muitas crianças das diferentes regiões brasileiras, dos diferentes estados da nossa nação, né? E como que eu me sinto sabendo que vocês leram? Eu me sinto muito gratificada com isso, né? Ah, muito assim acolhida com o olhar de vocês, com a disponibilidade de vocês. É uma alegria enorme saber que vocês leram aí de Santa Catarina e de outros lugares do Brasil. Então, quando a gente percebe que o livro está sendo lido, aí sim o livro está cumprindo a função social dele. Porque o livro simplesmente na estante, ele é um adorno. Você precisa pegar e ler, mexer, pesquisar, folhear, passar adiante. Por que você organizou o livro Confio em vários capítulos pequenos e com poesias no meio? Os capítulos, vocês acharam pequenos, né? São para criar um impacto, criar uma expectativa, um suspense, para você que está lendo ficar com curiosidade de passar para o outro capítulo, né? Para ver o que, que vai acontecer. E por que, que eu coloquei os poemas? É porque eu gosto muito de poesia. E aqui foi uma experiência de trabalhar com prosa e com poesia. E eu escuto retornos muito interessantes, porque os poemas eles acabam pegando algumas palavras do texto em prosa, né? E eles vão ampliar alguns sentidos ou explorar algumas sonoridades dessas palavras. A poesia ela é muito musical para mim. Ela é a música das palavras, né? Então eu acho que essa experiência de prosa e poesia é também muito para falar com o público de adolescentes, como vocês. O adolescente é muito ligado no ritmo, né? Na música, na poesia. E acho que foi assim uma coisa instintiva mesmo, assim, de ter essa experiência de prosa e de poesia. São perguntas muito instigantes que vocês trouxeram, né? Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Você teve a ajuda de alguém ou fez tudo sozinha? Como foi o processo de escrever esse livro? Olha, eu devo ter demorado uns 3 anos na construção de tudo, porque primeiro veio esse personagem que não tinha nome, depois veio aquele Mário, né, o vizinho, porque eu vivi muito isso na minha casa, tinha um telefone preto com fio, e a gente emprestava o telefone para os vizinhos, né? Eles vinham falar, a gente anotava recado, a gente ia chamar os vizinhos. Então eu vivi muito essa relação assim dessa vizinhança com essas trocas, com essas ajudas, com essas generosidades, né? Esse tempo que eu demorei a escrever, que eu falei de uns 3 anos, né? Foi também organizando os capítulos, selecionando trechos que me pareciam melhores. Se eu contei com a ajuda de alguém, não. Eu dei para algumas pessoas lerem, umas 2 pessoas leram para mim, pessoas em quem eu confio, né? E que muitas vezes indicam alguma coisa que eu poderia repensar, mudar, mas o livro foi todo feito por mim, todo organizado por mim, né? Ele tem muito de mim aí, fala muito de mim assim, esse espanto em relação a uma vida sem fio, sem ligação, sem essa rede de contatos, né? Seus outros livros seguem o mesmo estilo da obra Confio. Dentre suas obras publicadas, qual foi o livro que você mais se orgulhou de escrever? Olha, sobre o estilo, esse estilo prosa e poesia, é uma característica desse livro, do jeito que está aqui, que a poesia, muitas vezes, ela chega no meio da prosa. Esse outro livro, Coisas que Viram Outras, ilustrado pela Elê Nogueira, ele traz alguns contos, ele não é uma novela, né? A novela é a história mediana, assim, do ponto de vista do tamanho. O conto é a história curta, né?
A novela ela tem capítulos e o romance são capítulos, mas são mais densos, mais complexos, implica em várias gerações daquela pessoa, daquela família, daquela cidade, daquele lugar, né? Esse aqui ele tem contos e no início dos contos ele está dividido em 4 partes. São 12 contos no total. No início de cada conto tem um mini poeminha que é como se fosse um epígrafe, que é essa abertura antes do texto. Por exemplo, esse conto, Tudo Cerrado, para quem está vendo aí, ó, agora eu vou ler. Tudo Cerrado, o mini poeminha é escrita de cinza na pedra, no cimento, cerrada memória. Eu brinco com a palavra cerrado, né? Cerrado é um bioma nacional que a gente tem em Minas Gerais, no Centro-Oeste, algumas partes também do Nordeste, do Norte, e é também aquilo que está fechado, né? Então eu gosto de fazer essas experiências. Esse livro tem de parecido com o Confio, porque ele é escrito em prosa, ele também é dirigido a um público como vocês, dos anos finais, do Fundamental 2 e do ensino médio, e ele tem essa brincadeira com pequenos poemas e a prosa, mas só no início de cada conto, de cada texto. Aqui o Tamanco de Lata, né, que é outro conto. Sardinhas saboreavam com massa de tomate e doce em lata. Isso é porque eu falo daquela brincadeira de tamancos de lata que a gente tinha, e as latas que eram usadas eram de sardinha, que era uma lata retangular, né? Assim como tem ainda hoje, uma massa a de massa de tomate, que era assim como se fosse esse copo d'água, né? E o doce em lata, que era uma coisa maior, assim, era doce de goiaba, de pera, que vinha em lata. Eram as 3 latas que a gente tinha acesso para brincar de tamanco. Então, eu vou fazendo isso nesse livro. Os demais livros são variados. Eu tenho livro, por exemplo, que é de crônicas, né, ou de conto ilustrado. Por exemplo, esse aqui é um livro de poemas, é um livro Poemas do Tempo, ilustrado pela Mariana Massarani. Ele é todo de poemas. E recentemente eu estou com esse livro Sapa de Bota, Sapato de Sapo, ilustrado pelo Agostinho Ornelas, que é uma história pequenininha para bebês ilustrada, né? E esse aqui também, Cabra Cega das Cores, ilustrado pelo Matheus Rios, que acabou também de ficar pronto, que é um conto ilustrado. Então, esse estilo que vocês viram no Confio, ele é quase exclusivamente do Confio. O que parece um pouquinho mais é o Coisas que Viram Outras. E talvez também, pensei aqui num outro, que é Histórias da Leimar, que teve um projeto do André Neves aqui, a partir de fotografias que eu fiz em Portugal, e são contos e crônicas sobre Portugal com o olhar, né, de uma brasileira, que sou eu, e alguns dos textos têm pequenos poeminhas. Esse aqui do Seu Barbeiro, ó, ele começa assim: fórmica, forrações, espelhos, esperas, gavetas, guardados, barbas, barbudos, bigodes, bigodudos, navalhas, novelas, cremes, cremanhas. Que eu vi lá em Portugal aquele barbeiro que agora aqui no Brasil está voltando à moda de novo, né? Aquela casa dos homens irem, né? Cortarem cabelo, fazerem barba, e fiquei impressionada com o senhor que fazia, né? E brinquei com essa sonoridade das palavras que a gente chama aliteração, né? Fórmica, forrações, espelhos, esperas, gavetas, guardados, esse inicinho. Então, esse também é um livro que pode ser parecido com o Confio. E agora vocês perguntam para mim se tem o mesmo estilo, já respondi. Dentre suas obras publicadas, qual foi o livro que você mais se orgulhou de escrever? Olha, eu gostei de ter escrito todos, né? Cada livro tem um destino diferente. Esse, por exemplo, que vocês leram, desculpe, selecionado pelo PNLD Literário,
E eu já tive livros que foram premiados, que tiveram experiências, né, muito diferentes. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui esse Mergulho no Espelho. É um livro que tem muitos leitores, que é inclusive utilizado em aulas da Faculdade de Medicina por uma professora, por uma médica aqui no Rio. Traz a experiência de uma menina sobre a mãe dela, que era internada porque ela tinha problemas emocionais, e a menina escreve para o espelho dela. Então, é um livro assim que é muito lido, que é um best-seller, e o meu vídeo aqui do YouTube, que é mais assistido, é sobre o mergulho no espelho. E deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho. Esse livro também, que são contos, são 7 contos sobre a água, né? Ele é o meu best-seller, é um livro publicado pela Scipione, pelo Grupo Somos. Ele é muito lido. E tem um livro que foi muito premiado, que é Donana e Tonho, ilustrado pelo André Neves também, da editora Paulinas. É um livro que foi finalista do Prêmio Jabuti, segundo lugar do Prêmio da Biblioteca Nacional, altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 30 melhores livros do ano da revista Crescer, e ainda selecionado pela ONU por trazer questões de sustentabilidade, 100 melhores livros do ano da Biblioteca de Munique, na Alemanha, que tem uma seleção muito criteriosa, né? Foi selecionado no ano de 2019. Então, cada livro deixa uma experiência diferente para a gente, né? E eu acho que respondi todas as questões de vocês. Então, agora, para me despedir de vocês, eu vou ler um poema que está no livro Poema dos Tempos, que é o Tempo dos Abraços, tá? Queria abraçar todo mundo, então sintam-se abraçadas, abraçados com muito carinho, e é assim: tempo dos abraços. O abraço na bola do goleiro, conquista. O abraço na árvore, amizade. O abraço no primo que mora longe, paixão. O abraço no cão, acolhimento. O abraço no travesseiro, solidão. O abraço no livro, companhia. O abraço na mochila, cansaço. O abraço na boneca, brincadeira. O abraço na janela, bom dia. O abraço na mãe, colo. Um amasso dos braços, um traço dos abraços. É tempo dos abraços. Gente, muito obrigada. Quem tiver me assistido, tiver lido meu livro, gostar de ler e escrever, continue, acredite nisso. Um grande abraço para vocês, muito carinho e tudo de bom, que vocês tenham uma vida maravilhosa.